A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Vou deixar uma palavra, aqui para vocês. E daqui a pouco eu vou trazer as irmãs, que passaram por luta, por provação, que vai contar o seu testemunho, Não foi fácil para elas duas, que é uma mãe e a filha, que passou por uma luta, mas teve vitória. Eu vou deixar essa palavra para você aqui, e a mãe vai contar o testemunho, que é forte. Muita gente não acredita, mas só acredita quando passa pela prova. Só vão acreditar quando passa, Mas eu creio que Deus, Deus ele deu vitória na primeira, Vai contar a primeira e a segunda que está passando, Mas Jesus está na nossa frente, dando força. Então aqui que eu dou para os meus seguidores, assim, essa palavra de conforto, e para elas também, Me leva os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Tá vendo? Que o nosso socorro vem de quem? Do nosso Senhor. É só Ele que faz a gente aguentar, suportar lutas, provação do dia a dia, Então eu creio que essa palavra é de conforto para você que está aí assistindo nós agora, nesse momento, porque eu creio, onde tem luta, Deus ele traz a resposta, traz a vitória, Vou passar para minha irmã aqui, Selena, que passou por uma provação. Pode falar. Pai do Senhor Jesus, irmãos, eu vou contar um testemunho que aconteceu com a minha filha. Foi em fevereiro de 2020, nós passamos uma luta em casa. Foi uma manhã de domingo, eu não estava em casa, só ficou ela e meu marido. Aí, quando eu cheguei em casa, aí ela estava vendo as coisas, chamando o pai dela de cão, A gente não entendia o que estava acontecendo, realmente não entendia, Mas, quando liguei para os meus cunhados, vieram todo mundo para minha casa, minhas cunhadas são tudo da igreja, Eu frequentava a católica, E eu não entendia direito, da palavra assim para me fazer as orações, com a minha filha naquele momento. Mas ela começava a ver as coisas, olhava embaixo da cama, via a serpente, o espírito imundo, mas passei por luta com ela dentro de casa. Ela gritava, ela só queria andar para onde ela ia, e a gente ia junto com a gente. O banheiro, ela não conseguia sair do quarto, ela não comia, não bebia água, não dormia. Ela tinha aquele momento que ela chorava muito, quando ela não estava em si. Um colega meu que era da igreja, eu ligava para eles, vieram trazer os pastores na minha casa, vieram 1, 2, 3, 4 pastores fazer oração, e a minha filha continuava do mesmo jeito, muito agressiva. A gente chegou a amarrar ela, E a gente chorava junto com ela, sem saber o que fazer. Aí cheguei a internar ela lá no Eduardo Ribeiro, Passei uma noite com ela lá, dopada, ela agressiva, corria, pulava
mordia. Mas toda vez que ela ficava assim, eles dopavam ela, né? E eu vendo aquela situação, eu perguntava, meu Deus, por que isso está acontecendo com ela, né? O que eu faço? Porque se é espiritual, como todos falavam que eu na minha casa, e não foram poucos, muitos foram. Muitos pastores foram. Mas nada resolvia. Aí eu pedi ajuda a uma amiga minha, através da minha filha. Aí ela me indicou a pastora, né? Aí então, aí começou a nossa luta. A pastora, um processo em nossa casa. De libertação. Processo em nossa casa de libertação. A pastora foi na minha casa, já era 11 horas da noite. Quase meia-noite. Quase meia-noite. Aí, desde essa hora aí, começamos a luta na minha casa. O que a minha filha tinha, né? Porque ela não ficava mais assim, tipo, Em si, né? em si. Sem comer, sem dormir, todo o tempo amarrada numa cama, a gente dormia em cima dela, segurando ela, para ela não se machucar, que ela queria arrancar o cabelo, queria meter o dedo no olho. Às vezes cuspia na nossa cara, né? E tinha muita força, força mesmo, que mesmo amarrada ela suspendia a gente em cima da cama. E eu com o travesseiro em cima dela e sentava em cima dela, né? Era por vez, porque era o meu filho e eu, meus filhos e eu, né? Porque às vezes ela não queria olhar para a cara da gente, aí ela virava o rosto, aí quando de repente virava de novo, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E realmente a gente não acredita, porque muitas pessoas que já passaram por isso falavam pra gente, principalmente pra mim, e eu nunca acreditei. Eu dizia assim, será que é verdade isso? Mas hoje eu digo que é. Porque tu vê uma filha da gente que estava tão bem, de uma hora para outra, e a gente não sabe o que faz, né? E eu e meu marido, às vezes ficava sozinho em casa, quando ela estava tranquila, né? A gente falava assim, tá bem, passou. Mas de uma hora para outra mudava tudo. Agressiva, cantava os louvores alto, gritava alto. E a gente gritava também, né? Fazendo a nossa oração, que a gente aprendeu depois. A gente conheceu a pastora, né? Quando a gente ficava só em casa. Aí o meu marido é deficiente, né? Mesmo assim, quando a gente ficava só nós dois lá, com meu filho, eles ia rapidinho, demorava um pouco, eles voltavam, né? Mas aí tinha acontecido. Aí eu tinha que amarrar ela, eu e meu marido, né? E uma vez, ela até enganou a gente, né? Dizendo assim que a gente ficava com pena, porque ela pedia para soltar ela, né? A gente ia lá, poxa, ela tá bem, né? Uma vez ela chegou, eu disse, fiquei com pena, soltei a mão dela, me engasgou na porta do quarto. Pegou com a mão dela assim no meu pescoço, o espírito imundo, né? Aí ficou me segurando, conversando com o pai dela, que até ele caiu nessa hora. Bateu a perna dele, que tinha feito cirurgia.
Foi nessa hora aí até que eu puxando ela com aquela força, eu não conseguia. Aí até que meus filhos vieram para empurrar a porta e ela continuou me segurando, né? Aí ela ficou, quando ela viu meu marido que estava sangrando a perna dele, aí ela me soltou. Mas mesmo assim ela continuou, né? Agressiva, né? Mas Deus deu a vitória pra gente, né? Através da pastora nós conseguimos, né? Mas o tempo passou, ela estava bem, né? Ai, tô bem, né? Mas não foi nada disso. Depois, com o tempo que coisou, pegou ela de novo. Deus deu oportunidade para ela, né? Mas ela não quis. E agora estamos na luta de novo, pela segunda vez. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minhas irmãs do mundo inteiro que estão me assistindo agora, né, nesse exato momento. Né, agora a mãe contou, né, um pedaço de testemunho, né, que é difícil, né? É difícil para nós, até para mim também, a gente se encontrar numa dificuldade dessa, né? Que a gente quer chorar também, né? Porque a gente passemos e eu vi também essa situação, né? Mas Jesus, ele deu a vitória e ela vai contar um pouco também, ela mesmo, que ela passou de atormento dos espíritos imundos, porque existe espírito imundo, sim, né? E como que também não só ela, e tem mais gente acontecendo isso, criança de 7 anos, né? Acontecendo esses absurdos, e Deus permite, e aí ela vai contar o dela, o testemunho dela, que ela ficou boa, naquela época ela ficou boa, quando Deus me usou, foram todos pastores, mas nenhum adiantou. E aí foi quando, né, uma colega dela me conhecia e ela deu o número para ela me chamar. Então fomos lá. E aí ela vai contar, né, o que ela passou a primeira vez. Ela foi um processo de libertação, né? E aí ela vai contar agora a segunda, que eu chamando ela não quis obedecer. E Jesus permitiu de novo, porque eu estava chamando ela para a igreja. Deus estava me usando para ela, né? Para ela voltar à casa do Senhor. Mas ela não estava querendo, né? E aí Deus permitiu e ela vai contar desde o começo. A paz do Senhor a todos que estão assistindo o canal da pastora. Eu vou contar a minha parte do meu testemunho. Não foi fácil, porque, como a pastora falou, antes dela, passou vários pastores para me ajudar. E nenhum conseguiu tirar aqueles espíritos que estava incorporado no meu corpo. Vinha eu via as coisas, via uma força que não era de mim, como minha mãe falou. Eu via os bichos muito estranhos que são do mundo espiritual mesmo. Que a gente não vê aqui, mas Deus, como eu estava daquele jeito, Deus permitiu eu ver aquelas coisas. E eu via, como eu não lembro de muita coisa que eu fazia, porque não era eu, era o espírito imundo. As pessoas falam assim, eu até fico assustada às vezes, por causa que não era eu, né? Então, às vezes eles falavam que meu olho mudava de cor, eu deixava a minha mãe toda roxa, mordia as pessoas, queria todo tempo amarrada. E quando eu ficava amarrada, que era quando eu vinha, eu mesma entrava no meu corpo. E aí eu pedia, né, pra soltar, porque eles amarravam muito forte, porque se amarrasse só um nó assim, ele soltava, o espírito imundo soltava. E quando
quando eu voltava, eu falava para soltar. E quando soltava, já incorporava de novo e acontecia o espírito imundo agindo de novo no meu corpo. E aí passou por uns dias, aí eu não dormia, não comia, e a minha mãe decidiu me levar para esse hospital, né, que é um hospício, praticamente um hospício. E lá eu passei só um dia, mas eu ficava amarrada. Eu lembro da vacina que me dopavam, né, os remédios que me davam. E só que aí aquele lugar ali só fez piorar, porque a situação não era carnal, era espiritual. E aí até que veio uma colega, como minha mãe falou, veio uma colega, uma irmã minha que conhecia uma colega que conhecia a pastora. E aí a pastora, coisa que muito rara hoje em dia, que pastor nenhum faz, que eu sou muito grata à pastora por ela ter feito isso comigo. Assim, por mim, pela obra dela, que ela hoje trabalha assim, né? Eu admiro muito, porque é muito raro ver pastores por aí que realmente se dá mesmo para a obra, entendeu? De corpo e alma. Porque hoje em dia os pastores falam que pregam a palavra ali na hora, mas não vivem a palavra. A pastora é 24 horas na obra. Todo o tempo na disposição daquilo que Deus manda. E aí, nesse tempo, ela foi em casa e ela passou uns dias ainda em casa lá, me ajudando. Quando eu via ela, assim, eu sentia uma paz dentro de mim, assim, uma paz, assim, que quando tava naquele momento ali a pastora, o espírito se acalmava dentro de mim e eu ficava, assim, com a minha mente ainda em si. E aí, quando eu vi a pastora, eu lembro até hoje, quando eu tava deitada assim, eu vi olhar pra pastora assim, chorando, porque eu sentia dentro de mim, mesmo não conhecendo ela, eu sentia que ela era muito usada por Deus, por causa que eu sabia de algum jeito Deus estava me mostrando ali que aquela mulher ia me ajudar. E aí, passou, ela fez uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, eu vou ser sempre muito grata a ela por isso. Ela me trouxe pra casa dela pra me ajudar, coisa que eu acho que nem o pastor de hoje em dia assim não iria fazer. Me trouxe pra casa dela, aí a luta começou aqui na casa dela, o processo de libertação. Ela me trouxe pra cá e eu me lembro pouca coisa aqui na casa dela, só que eu lembro mais aqui no quarto, quando eu voltava assim mais ou menos em si, eu via as coisas, eu olhava pro lado, eu via uns bichos muito estranhos, só com olho. E aí, por isso que hoje em dia eu falo que eu não tenho medo assim desses bichos, porque medo mesmo eu tenho que ter de Deus, porque Deus é Deus dono de todas as coisas, Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. E aí, com esse processo, a pastora conseguiu, fui voltando aos pouquinhos ao normal. E aí... Bem dizer, ficou louca, né? Bem dizer, fiquei louca. Não sei se muito dizer assim agora, mas ali perto da minha casa muita gente que mexe com o negócio de macumba, com essas coisas, e também são pessoas que mexem com isso, querendo ou não são o coração bom 100% assim, né? Não são o coração bom, desejo o mal das pessoas e fazia assim, pra ela também. E fazia assim pra mim. E como a pastora revelava, né? E que até hoje é revelado que ainda fazem ainda. Só que como Deus é maravilhoso, Ele não permite que pegue e fica caído por terra e cai no fogo do inferno e fica lá mesmo. Porque Deus é Deus de todas as coisas. E aí eu melhorei, fiquei firme na igreja com a pastora.
Passei acho que depois disso passei uns 3 meses, né? Assim, firme na igreja, assim mesmo. Aí até que com esse mundo, né, que a gente vive, fui de novo pra me envolver com um rapaz, e esse rapaz me levou só mais pro fundo do poço. Porque ali onde eu vivia com ele, eu saí da minha casa, da minha mãe, pra morar com ele. Lá, ali era 24 horas droga, todo o tempo. Maconha, um atrás do outro. Eu antes era usuária, assim, antes de acontecer isso comigo. Mas não era como depois que acontecesse comigo. Eu fiquei mais ainda depois que eu fui morar lá, porque era toda hora, eles usando aquele negócio, e vicia, né? Aí, como Deus diz, você entra na igreja, se você sair é mais 7 demônios, né? E aí, eu peguei, fiquei um tempo com esse menino. E nesse tempo, às vezes, eu ainda ia, mesmo fazendo as coisas erradas, eu ainda ia, às vezes, pra campanha, que tinha no Coroado, que a pastora fazia no Coroado. E lá a pastora, às vezes, me avisava, toda vez, pra falar a verdade, assim, que Deus ia permitir que isso acontecesse comigo de novo. Só que aí eu repreendia, mas continuava fazendo as coisas erradas, não ligava, vamos dizer a palavra real, não ligava, não tava nem aí. E aí aconteceu tudo pra mim me afundar cada vez mais, porque o diabo é sujo, cada vez que ele estiver ali, ele quer te afundar mais até te levar pro caixão. Até ele ver tua morte, tu não tá pra te ir pro inferno e não ir pro lugar certo, que é o reino do céu. E aí eu peguei, terminei com esse garoto. E aí eu procurei, acho que eu procurei de novo, né? Que me coisei de novo, só que não foi também 100%, continuei fazendo as coisas erradas. E aí me envolvi com outro garoto. Esse outro garoto, mais desperdício ainda, que ele mais erro ainda na minha vida, porque ele fazia mais coisa errada do que o outro que eu vou ver. Que ele me envolvi pouco tempo agora recente com ele, que foi agora recente. Ele era ali 24 horas de droga, negócio de tráfico, 24 horas e todo o tempo ali fumando. Até que teve um dia que logo no começo a pastora apareceu lá na minha casa. Insistiu pra mim, e tinha uma amiga minha que a gente já ia pra outro lugar esperando a pastora sair de lá. E aí a pastora insistiu, passou horas, e Deus é tão bom, Deus deu muita oportunidade nesse dia pra mim. Como a pastora falou, se eu tivesse vindo, não tinha pegado em mim de novo o espírito imundo. A pastora insistiu, o Uber cancelou não sei quantas vezes, e mesmo assim eu não quis ir, com o meu orgulho ali, que foi ali na hora, não quis mesmo, ilusão do mundo, pra não ir mesmo, que o diabo é sujo, né? Como eu já tava ali dando lugar pro espírito imundo, e aí ele fez o estrago logo todo. Peguei, passou umas semanas depois, esse meu ex-namorado, ele me ofereceu, não sei se vocês conhecem, uma droga chamado ácido. Eu não ia, como o diabo é sujo, eu não ia usar. Falei bem assim, ele me ofereceu, eu falei, não vou usar. Aí ele falou, não, pega, pô, usa aí, não sei o que. Eu peguei, até que eu usei, botei na minha língua, usei, ficou lá. Aí passou, aí comecei a ver as coisas, que é já o efeito da droga ali. Aí fiquei lá com ele até de manhã. Deu umas 6 horas, por parte de umas 6 horas, eu decidi ir pra casa. Nesse que eu fui pra casa,
eu peguei um mototáxi, parei ali perto de casa, parei numa padaria. No que eu parei numa padaria, eu já comecei a ver uma coisa estranha, um monte de olho assim, que já não era mais uma coisa da droga, já era mesmo o espiritual, só que eu não tava entendendo ele na hora, porque eu não... Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Aí quando eu vi, fui pra casa. Aí quando chegou em casa, eu sentei no sofá. Aí sentei no sofá, olhei pra minha mão, comecei a ver um monte de olho. Nesse que eu comecei a ver um monte de olho, aí tipo, que veio um código, sei lá, que aconteceu, eu só sei que eu fui pra cozinha. Na hora que eu fui pra cozinha, comecei a dançar estranho assim, e aí eu vi que era coisa, eu falei, não, eu vou parar que já é coisa, lombra da droga já, vou parar aqui. Na hora que eu fui andando no corredor, já pra ir pro quarto, quando eu tava, na primeira vez que eu fiquei assim, eu olhava pro meu corpo, eu via os bichos, tipo, como é que se fala aqueles bichos? Que sai, aqueles bichinhos que andam assim, larva saindo do meu corpo, aquelas larvas. Quando eu olhei assim pra debaixo do meu vestido, eu vi aquilo. Aí na hora eu me lembrei, aí eu fiquei desesperada. Aí na hora que eu entrei no quarto, eu já vi o bicho já me encolhendo, que era um bicho muito estranho que eu via quando eu tava daquele jeito, que se colhia todinho, um bicho muito feio, que me apavorava. Até hoje me apavora, só que hoje em dia eu confio em Deus, graças a Deus eu confio nele, e eu sei que se eu não aceitar, ele não vai permitir que aconteça comigo. E aí, quando eu entrei no quarto, tava o meu irmão deitado, minha mãe e o meu pai. E já ia dar umas 7 horas, 6 horas da manhã. E aí eu peguei e comecei a falar pra mamãe, mãe, eu vou ficar doida de novo, eu tô vendo aquilo que eu tava vendo aquele dia. Comecei a explicar pra mamãe, assim, o possível que eu tava tentando naquele momento, porque eu já tava apagando minha memória, como foi na primeira vez que eu não lembrava de nada, que foi pra mim ficar doida mesmo, que eu não lembrava nem meu nome direito. E aí eu queria tirar minha roupa, aí minha mãe desesperada fala, não, tu não vai ficar assim, se acalma, minha filha, não sei o que. E eu vendo as coisas já, e aí o negócio já começou no meu cabelo. Aí eu queria cortar meu cabelo, quando eu amarrava meu cabelo, aí amenizava mais aquele negócio, mas quando soltava de novo vinha, e eu amarrava de novo e coisava. E eu via já os negócios estranhos na parede de casa. E era ali naquele quarto, aquele quarto ali tinha alguma coisa, como a pastora fala, que tinha alguma coisa ali naquele quarto. E aí, quando teve uma hora que eu pensei que eu ia morrer, que eu acho que foi na hora que ia acontecer, como a senhora falou, que Deus, eu acho que revelou pra senhora, que foi que eu ia até a overdose mesmo. Foi na hora que eu deitei no chão que eu senti a minha memória toda apagando, e foi na hora que deu desespero em mim, que eu falei, mãe, eu vou morrer, pai, eu vou morrer, eu tô sentindo, eu amo todos vocês, e falava, e batia o desespero, e eu não sabia pensar em nada, tava apagando minha memória já, escurecendo tudo, e eu esquecendo das coisas, e até que eu não vou aceitar isso, eu me levantei de novo, e aí amarrei meu cabelo, aí teve uma hora que parece que o espírito imundo, eu não sei, na minha cabeça assim, usava a mamãe pra não deixar eu sair daquele quarto, até que eu peguei, empurrei a mamãe assim, porque parecia um bicho assim estranho que ia me indo pra cima de mim assim, pra me pegar de vez, pra tomar a minha mente. Naquele quarto ali que tinha alguma coisa. E aí eu empurrei a mamãe, na hora que eu tive a oportunidade, empurrei ela. E aí eu abri a porta e fui pra fora. E na hora que eu fui pra fora, fui lá pra sala, corri. Aí amenizou mais o negócio que eu tava vendo dentro do quarto. E aí eu falei bem assim, não, aí a mamãe queria me botar pra dentro de novo. Eu falei, não, deixa eu só ficar aqui dentro, aqui na sala que eu fico mais calma. Aí nessa que eu fiquei lá, aí fiquei conversando com meu irmão. Aí eu não me lembro muito agora nesse momento assim o que aconteceu naquela hora lá. Só sei que passou as horas, amenizou mais aquilo. Eu fui repreendendo, até que cantava eu cantava mais aquela música Quieta Minha Alma, quando tá daquele jeito. Aí eu cantava essa música,
Aí lembrava do Salmo 91, que foi o que mais que eu me apeguei no tempo que eu tava daquele jeito, porque foi o que me ajudou mesmo aquela palavra. E aí eu comecei a orar ali na hora. E aí eu esperei, amenizou mais aquele negócio. E aí eu pedi pra ligar pra pastora, queria vir pra pastora de qualquer jeito. Porque eu sei que a pastora é muito usada por Deus e aí eu falei, mãe, liga pra pastora, e não dava, mas aí eu falei, pastor, vamos lá pra pastora. Aí a mamãe me trouxe pra pastora, era mais meio-dia, 1h, a gente, não, era umas 5h, 4h da manhã. Umas 6 horas. É, umas 6h já da noite. Aí entrou, né? E começou o processo da Laiane de novo, né? Que pegando ela falando, às 6 horas chegou aqui, aí eu tava com compromisso, aí eu já sabia o que era, né? Disse, deixa ela aí que ela vai ficar bem, né? A gente tava com compromisso que eu tava fazendo, né? Aí eu mandei ela ficar lá. Aí o processo começou de novo, né? Libertação, espírito imundo entra e sai, né? Quando eu cheguei, né? E aí já foi começando, né? Os processos. Quando eu toquei, se manifestou, né? Aqui dentro de casa, né? Legiões de demônio, porque Deus usa nós para avisar, mas às vezes, né? As pessoas não ouvem, né? A voz de Deus. Aí é quando acontece que Jesus toca de novo para dizer que ele é Deus, né? E aí foi até de novo os processos até de manhã, né? Só que já foi a comando, só já que foi. Dessa vez, né, pastora? Não foi como foi na primeira vez, porque como a pastora, eu já frequentava a igreja dela antes. Ela já ensinou que não pode aceitar, tem que repreender. E aí eu repreendia e o espírito... Só que quando Deus permitia mesmo que ela falava, ela me avisava. Só que aí não tomava conta da minha mente nem do meu coração, porque eu não permitia. Porque eu não queria aquilo ali naquele momento. Eu tava desesperada. Só que aí até que entrava demônio, saía demônio. A pastora todo o tempo ali me ajudando, ela com os membros dela, da igreja dela, que ajudaram ali no momento. Que estão com ela ali todo o tempo também. Então é assim, né? Jesus, ele avisou antes que aconteça, Jesus, ele avisa, né? Mas só que a gente tem que pegar para nós. Então foi um processo doloroso, né? Triste, né? Então ficou de novo com isso. Aí, graças a Deus, ela tá bem, né? Mas quando ela dá lugar, o espírito imundo, ele entra. Porque eu creio que em nome de Jesus que ela tem um chamado tremendamente, ela e a família dela, né? E eu creio que todos vão aceitar Jesus como seu único Salvador. E eu creio que não é para morte, mas sim para vitória, né? Alguns Deus permite morrer porque Deus, ele vê lá na frente, porque não quer ele, né? Às vezes Deus permite descer a cova. Então Deus, ele já está sabendo lá na frente. Então eu creio que o coração dela, Jesus conhece, que tem um temor de Deus, né? Os pessoal, eles tudo era o católico, né? Não acreditavam, né? Não acreditavam porque nosso Deus só é um, né? Então é Pai, Filho e Espírito Santo. Da feita que ela acreditou que Deus permitiu aquilo acontecer lá dentro do lar dela, né? Da mãe dela. E aí ela veio saber que só existe, né, os três, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E aí foi aquela prova dolorosa, né, para acreditar que Deus existe, né, e o diabo não presta. Porque na primeira vez que o meu pai foi internado, que foi em 2019, eu era da igreja católica e aí eu não conhecia muito assim, eu tinha por volta de, eu acho que 13, 12 anos, por aí. E aí eu
revoltada com meu pai ali no hospital daquele jeito, não conhecia assim o mundo mesmo espiritual, a vida espiritual ali na igreja evangélica, né? Aí eu cheguei a falar bem assim, dentro do quarto, assim, revoltada com meu pai lá. Eu cheguei a falar bem assim, será que Deus existe? Porque isso está acontecendo? Eu cheguei a falar. E aí que Deus me mostrou que realmente Ele existe, que Ele tá todo o tempo ali do nosso lado, que o mundo espiritual existe, que Ele realmente é Deus. E foi aí que Ele entrou na nossa vida para mostrar que Ele é Deus mesmo. Amém, né? Olha, uma coisa maravilhosa, né? Quem tá passando por isso, quem tá passando por esses atormentos, quem tá passando por algum processo, né? Isso daí é espiritual. Tem que buscar a igreja, tem que buscar o que? Pastor, pastora, que são usados, um procedimento. Se você, eu creio, né, que eles vão lhe ajudar, né? E eu creio assim que é um procedimento muito doloroso, mas tudo isso existe, né? Fica na sua, eu creio assim, para você saber que Deus existe, que tenha fé. Tenha fé, tudo que isso acontece, é quando é depressão, dentro de casa, né? Também fica isso, também, assim, a pessoa quer se matar, não é você, mas sim o espírito imundo, não dá lugar, porque isso não é de Deus. Repreenda, né? Deus é Deus para fazer o mover. Não aceite no seu lar. Tá bom? Não aceite, fique na paz do Senhor Jesus, que Deus lhe proteja, lhe guarde e proteja a sua família e a nossa também, amém?